A verdade da fé, sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim. Lucas capítulo de número 17, versículo 11 em diante. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Antes de começar a pregar hoje, eu queria dizer para vocês o seguinte: os milagres que estão registrados na Bíblia foram escolhidos a dedo. Foram escolhidos com muito cuidado para serem colocados aqui. Jesus fez muitos outros milagres que não estão relatados na Bíblia. Muitos outros. João, no capítulo 21, o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 25, chega a dizer que Jesus fez tantos outros milagres que, se eles fossem relatados um por um, João, usando uma hipérbole, uma figura de linguagem, ele diz que nem no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Olha que coisa. Então, o pensamento é o seguinte: os milagres que estão aqui eles tiveram que ser analisados, pensados pelos escritores dos evangelhos. Qual que eu vou colocar? Eu fico imaginando Lucas, por exemplo, escrevendo o evangelho aqui. Vamos imaginar Lucas, que foi que escreveu esse evangelho. Ele está sentado, ele tem, como os escritores fazem, um monte de pedacinho de papel espalhado na mesa dele. Em cada um desses pedacinhos de papel ele tem um milagre escrito. Jesus fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. E ele olha aquela multidão de coisas que Jesus fez em cada pedacinho de papel e ele diz: qual que eu vou colocar? Não, esse milagre, ele é importante, mas eu não vou colocar ele. Esse milagre aqui, eu acho que não, eu vou deixar esse de lado. Não, esse eu vou colocar, esse aqui eu vou colocar, esse aqui eu vou escrever. E ele foi nesse árduo trabalho de separar entre tantos milagres, quais os poucos que ele ia colocar no livro dele, porque senão ia ficar muito grande. Então, com isso, o que eu quero dizer é o seguinte: que este milagre que está escrito aqui, que eu acabei de ler para vocês, ele não está aqui por acaso. Há um propósito para que esse milagre tenha sido registrado na Bíblia. 10 leprosos, Jesus ia a Jerusalém, uma longa viagem a pé naquela época, longa, eu que sou maratonista, fico imaginando que ele devia caminhar quilômetros e quilômetros, tipo 150, 200 quilômetros, 300 quilômetros nessas caminhadas, longas caminhadas. E quando ele vai passando na região que ficava na fronteira com Samaria, e aqueles que não conhecem a Bíblia não conhecem bem a história bíblica, os samaritanos eram uma espécie de primos tortos dos judeus. Os judeus consideravam os samaritanos raça impura, vamos colocar assim. Mas não é judeu, porque no processo histórico houve uma guerra civil em que Israel ficou dividido lá nos tempos passados em Israel do Norte e Israel do Sul. O Israel do Norte chamava-se Israel e o Israel do Sul chamava-se Judá. E os samaritanos eram os do Norte. Então, é parecido, grosso modo de falar, os coreanos do Norte e coreanos do Sul. Eles são da mesma etnia, eles são o mesmo povo, mas eles estão separados. E estão separados há tanto tempo que os coreanos do Norte, daquele ditador maluco que tem lá, já tem muito pouco a ver com os coreanos do Sul. E ainda mais tem uma rivalidade, tem briga, tem guerra e tem um monte de coisa. Foi o que aconteceu com Israel. Então Jesus está passando, vou usar essa expressão, no território inimigo, que é o território dos samaritanos. Mas não era bem o território do inimigo, porque Jesus não era bobo.
Jesus não era suicida, Jesus não ia passar no meio dos samaritanos para ser ostensivamente rejeitado pelos samaritanos. Então ele passa na fronteira. E no que ele passa na fronteira, 10 leprosos o viram ao longe, e de longe, porque leproso naquela época era uma doença estigmatizada. Um leproso se tinha uma noção da lepra, de que ela era muito mais contagiosa do que ela na verdade é. Então eles não podiam ter contato social, os leprosos não tinham contato social. Então à distância, porque eles não podiam chegar perto, à distância eles gritaram: Jesus, mestre, tem misericórdia, tem piedade de nós. E aí Jesus disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Que aqui é um outro detalhe também que muita gente não sabe, é que quem diagnosticava ou declarava curado o leproso não eram os médicos naquela época, eram os sacerdotes, porque a lepra tinha uma correlação muito profunda com o pecado, com maldição. Então quem dizia, você está limpo da lepra, era o sacerdote. Jesus disse: vá lá para o sacerdote apresentar-se. E eles vão, os 10. E no caminho, todos os 10 são curados. A lepra começa a desaparecer. E eles, os 10 leprosos, ninguém sabe o que aconteceu, só um volta para agradecer. Se joga aos pés dele e começa em alta voz louvar a Deus, ajoelhado no chão, dizendo muito obrigado, muito obrigado. E Lucas diz assim: e este era um samaritano. Era um samaritano. Nós não sabemos se os outros eram. Talvez não fossem. A grande probabilidade é que os outros 9 fossem judeus. Só esse era o samaritano, e só o samaritano voltou. Então Lucas, por que Lucas escolhe esse milagre para colocar aqui e dizer assim: eu preciso relatar isso, eu não posso deixar esse milagre fora, tá vendo? Lembram? Vários papeizinhos com vários milagres registrados, e ele pega um e diz: não, esse aqui, puxa vida, foi lindo esse milagre, mas não vai caber, eu tenho que deixar eles fora. Puxa vida, esse milagre aqui, maravilhoso, mas não vai caber, eu tenho que deixar ele fora. Quando ele viu dos 10 leprosos, ele disse: esse eu tenho que colocar no meu escrito. Esse eu não posso deixar fora. Por quê? Há algumas características nesse milagre que são interessantes. Primeira característica nesse milagre é que uma cura de lepra. E é interessante registrarmos de antemão que Jesus curou lepra muitas vezes e não curou outros tipos de doença. Teve doença na Bíblia que a Bíblia não relata nenhuma vez que ele curou. Mas lepra ele curou. E os relatos de cura de lepra são frequentes. Então é interessante a gente perguntar por que há uma preferência dos escritores sagrados em registrar os casos de lepra na Bíblia. A preferência é porque a lepra era uma doença estigmatizada. Os leprosos eram alienados, escanteados. Então, há um significado em colocar as curas de lepra na Bíblia. Qual é o significado? Que as pessoas mais estigmatizadas de uma sociedade eram bem-vindas em Jesus. Os casos mais extremados de pessoas rejeitadas por uma sociedade eram acolhidas por Cristo, no caso a lepra. Então nós já podemos fazer logo uma primeira inferência aqui, é que nós criamos uma cristandade, um cristianismo em que nós lidamos basicamente com as pessoas nem tão ruins e nem tão boas. Nós temos pouquíssimos casos de pessoas que vivem situações extremas da sociedade brasileira. Por exemplo, pessoas absolutamente pobres e miseráveis, mendigos, nós não temos muitos, sujos. Nós temos um cristianismo que abraça e abriga pessoas que nem são, tanto nem tão pouco, nós estamos na média. Só que Lucas diz o seguinte: o ministério de Jesus foi com os extremados. Com quem que Jesus lidava no dia a dia? Com os endemoniados, com os mendigos, que no nascedouro, o cristianismo que hoje é associado à pompa, à burguesia, que é associado à prosperidade, que é associado à riqueza, no seu início era uma religião de esfarrapados, de mulambentos, que quem foi abrigado, quem foi abraçado inicialmente pela fé cristã foram pessoas de situações extremas, as prostitutas, os leprosos,
Então, quando você fala de leproso, você está dizendo naquela época que era a escória da escória. Que lembre-se que nós não estamos falando de leproso que está em corredor de indigente da Santa Casa de Misericórdia, não, que naquela época não existia isso. É gente que está apodrecendo nos lixões. Situação extrema, mas isso não é para nos angustiar. Isso é para dizer o seguinte, que você que se sente muitas vezes em uma situação de abandono extremo, por um motivo ou por outro, porque o seu filho morreu e você está se sentindo no abandono extremo, porque nada pode ser feito por você, que você se sente no abandono extremo da vida, e essa sensação não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com riqueza, tem a ver com percepção da vida. A mensagem do Evangelho é que todas as pessoas que têm uma percepção da vida e num determinado instante se sentem absolutamente perdidas e abandonadas e esquecidas, esses estão sendo sim acolhidos por Deus. Segundo, de novo Jesus elege um personagem que é o Macunaíma da história. De novo nós temos um Macunaíma aqui. Quem é o Macunaíma? O Macunaíma da história é um samaritano. E quantas vezes na Bíblia Jesus elege os samaritanos como heróis? Isso era um tapa na cara do judeu. Isso era um tapa na cara da religiosidade. Quem é o herói da história? É o inimigo. Quem é o herói da história? É aquele que a gente olha enviesado para ele. É o samaritano. Jesus disse, quem voltou? Ah, foi um samaritano? Interessante. E os outros? Certo homem foi jogado na beira de uma calçada da vida porque foi roubado. Os ladrões e os salteadores o deixaram meio morto na beira da calçada. Passava por lá um sacerdote e deu as costas. Passava por lá um doutor da lei, judeu, e deu as costas. Mas, por acaso, passou por aquela estrada um samaritano. E o samaritano se dobrou sobre aquele homem, curou as suas feridas e fez o bem para o próximo. Samaritano. Quantas vezes Jesus elege os samaritanos como o herói dele? Samaritano. É um pouco isso do Macunaíma, o anti-herói. Quem a gente menos espera, de quem a gente menos aguarda. Por isso eu como nordestino, li avidamente Os Sertões de Euclides da Cunha, e a história do Euclides da Cunha nos Sertões é essa. É que quando o conselheiro lá no interior de Alagoas, Antônio Conselheiro, estava lá fundando o seu povoado, né? E aí as tropas federais da República quiseram esmagar Antônio Conselheiro, reuniram soldados paulistas aqui de São Paulo para ir lutar contra as tropas de Antônio Conselheiro, os jagunços do interior do Nordeste. E aí saíram os rapazes daqui, tudo forte, bem equipado de fuzis e de metralhadoras, e quando foram enfrentar os jagunços de Antônio Conselheiro, eram uns nordestinos magrinhos, pirralhinhos, seco, mas eram ruins que só eles mesmos. E aí as tropas de as tropas federais perderam sucessivas vezes as batalhas com os jagunços nordestinos. Por quê? Porque eles nunca imaginaram que aqueles homens magrinhos, fraquinhos, com o rosto cadavérico e os ossos saindo da face, fossem guerreiros destemidos como eles eram. Esse é o problema dos Estados Unidos lá no Iraque. Os americanos não conseguem conceber na cabeça deles que com todo o aparato que eles têm bélico de trilhões e trilhões de dólares gasto com indústria bélica, chega lá em Bagdá, que é um favelão, e eles não conseguem ganhar a guerra, conseguem esmagar a insurgência, não conseguem entender. Porque na nossa lógica humana, as categorias de poder, as categorias de dignidade, as categorias de força são bagunçadas. E Jesus está dizendo assim, vocês colocam os olhos em aquilo que vocês acham que é o padrão da beleza, do poder e da graça e da força e do destemor. E ele está num samaritano que vocês jamais imaginavam que poderia ter. Samaritano, que vocês olham com desdém, que você olha por cima para baixo e diz, esse povinho, patuleia, Zé Povinho. E é esse Zé Povinho que consegue manifestar as coisas mais bonitas que muitas vezes nós, soberbos, não conseguimos detectar e ver. Expressões bonitas no rosto daquele que a gente não imagina. Então ele elege o samaritano
como um herói. E há um outro elemento nesse milagre aqui que me chama muita atenção, que é uma frase que Jesus diz, muito interessante essa frase. Ele despede de novo um convertido dele com uma frase, que é muitas vezes repetida na Bíblia, essa frase, de Jesus. Qual é a frase? Vai embora, a tua fé te salvou. Essa frase foi repetida várias vezes, com diferentes personagens com os quais Jesus teve contato. Vai embora. Lembra da mulher apanhada no próprio ato de adultério, que os religiosos queriam apedrejar? E Jesus começou a escrever na terra, e eles foram embora. Jesus olhou para a mulher que tinha sido apanhada em adultério e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusa? Nem eu tampouco. Vai em paz e não peques mais. Vai. Ou aquela mulher do fluxo de sangue que tocou na orla do vestido de Jesus, lembram? Jesus disse: mulher, vai embora, a tua fé te salvou. Lembram do endemoniado gadareno, que Jesus expulsou os demônios, que eram a legião que viviam dentro dele? Jesus disse: vai embora e conta para a tua família as coisas que vai o teu caminho, segue a tua vida, vai construir a tua história de vida, vai embora. Então a pergunta que devemos fazer, por que Lucas preocupou-se em colocar esse milagre aqui? Eu já disse, por 3 motivos básicos. Primeiro, porque é uma cura de lepra, e Lucas disse, essa cura, Jesus falou tanto em lepra e tocou tanto nessa questão de lepra, que a gente tem que deixar para as gerações futuras que os leprosos foram benditos. Segundo, é que ele, de novo, elege os samaritanos como sendo o herói. Terceiro, é que Jesus insiste nessa frase, e se ele tocou essa frase tantas vezes, vai embora, vai em paz, é porque Jesus, a gente precisa entender o que significa essa frase. Então, há algumas coisas que eu queria tocar com vocês hoje aqui na minha mensagem, com respeito a este milagre. Não vamos nos perder nos detalhes do milagre. Vamos nos concentrar naquilo que é mais forte nesse milagre. Quer dizer, a mensagem mais forte. Qual é a mensagem que salta aos nossos olhos em primeiro lugar quando você lê sobre esse milagre? Primeira coisa que chama a atenção de você, quando a gente lê esse milagre, é que fé bíblica também pode ser traduzida como gratidão. Ser grato é ter fé. Isso não é intrigante? Porque vejam comigo, meu raciocínio. 10 leprosos foram curados de lepra, correto? Para esses 10 leprosos serem curados de lepra, quantos dos leprosos curados de lepra exerceram fé? Não, 10. Todos os 10 foram curados. Todos os 10 foram curados. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Jesus diz, só a tua fé te salvou. E esta fé que salvou é diferente da fé dos outros, em que os outros não tiveram fé para serem curados da lepra? Sim ou não? Então, por que esta fé aqui, que Jesus está especificamente elogiando, é diferente das outras? Porque essa aqui teve um elemento e um ingrediente que diferencia da outra. E qual é o elemento que diferencia esta fé da fé que produziu a cura divina? Gratidão. Só um voltou para agradecer. Jesus disse, os outros, cadê? Tiveram fé para ser curados, né? Não lindo? Clap, 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 clap. Parabéns, parabéns, parabéns. Fé para ser curado é um tipo de fé, mas fé para ser salvo precisa ter o elemento da gratidão que você mostrou que teve. Mas aí vem uma pergunta para nós: e pastor, quando se diz que tem uma fé que cura e uma fé que salva, uma fé que... eu estou perdido nessa história. O que é fé? Nós não sabemos o que é fé. O que é fé? Fé, na minha opinião, é uma confiança no caráter de Deus. Fé é uma confiança no caráter de Deus. Quando Deus afirma alguma coisa, quando Ele revela alguma coisa, quando Deus expressa alguma coisa a respeito de si e eu confio, isso é fé. Então a fé bíblica produz em nós descanso. A fé bíblica não é eu acreditar que Deus pode fazer. A fé bíblica é uma confiança no caráter de um Deus, que o que está na minha dúvida não é se Ele pode ou não pode fazer, mas em quem Ele é. Por que esses 9 outros que foram curados não voltaram? 9 foram curados e nem voltaram para agradecer. Por quê? Porque eles acreditavam a respeito de Deus, e as expectativas que eles tinham a respeito de Deus e de Jesus eram o seguinte: Deus, você não fez mais do que a sua obrigação de Deus, corrigir os desníveis
e as injustiças do mundo. Finalmente, hein, Jesus? Finalmente, hein? Você veio fazer o que a gente esperava que você fizesse. Corrigir as injustiças. Afinal de contas, nós somos leprosos, estamos aqui passando fome, passando necessidade, partes do nosso corpo está se despregando da gente, nós estamos feridentos, nós estamos padecendo, ainda levamos pedrada dos meninos e ainda vivemos dentro de um cemitério. Então finalmente você veio e resolveu. E vocês não vão lá agradecer? Agradecer coisa nenhuma, ele só fez a obrigação dele. Para que ele veio ser Jesus? Eu não pedi para ele vir ser Jesus. Ei, Deus, eu não te pedi para você ser Deus, você se meteu nesse negócio de querer ser Deus, agora resolva. E aí, quando você fizer, não fez mais do que a sua obrigação. Você, afinal de contas, é Deus e eu sou gente. E na minha relação com a divindade é o seguinte, você faz o que você deve, eu cumpro a minha parte aqui e estamos quites. Porque o que eu espero de Deus é o quê? Que Deus cumpra com as responsabilidades dele. Que é, na verdade, o parâmetro da nossa relação com Deus hoje. É como Deus funciona. Deus funciona bem? Deus fez mais do que sua obrigação. Afinal de contas, você é Deus, onipotente, poderoso. Faz tudo. Me viu nessa desgraça e me tirou da desgraça, você só fez sua obrigação de ser Deus, cara. Essa é a atitude das pessoas. E por isso, por que eu vou agradecer? Agradecer pelo quê? Eu vou agradecer pelo quê? Você não fez nada do que a sua obrigação máxima e divina. Porque essa é a maneira como a maioria dos religiosos se relaciona com a divindade. É uma espiritualidade de contrapartidas. Uma espiritualidade de contrapartida. Eu faço a minha parte e espero que você cumpra a sua. Você que disse que era fiel. Não fui eu que disse, você que disse que era fiel. Então seja, cara, seja fiel comigo. Essa é a nossa atitude arrogante, pecaminosa, porque nós nos relacionamos com Deus não na base da intimidade e da relacionalidade, nós nos relacionamos com Deus na base da funcionalidade. E isso é doente, isso é feio. Que você corrija as injustiças, que você faça um milagre, afinal de contas você pode. Funcione como Deus, a contento. Eu ouvi uma música cantada pela Mercedes Sosa, grande cantora argentina. E a Mercedes Sosa cantou Gracias a la Vida. Porque você só é grato, você só consegue ser grato quando você libera o outro de obrigatoriedade. E você só consegue ser grato quando você se relaciona com o próximo, não na base da funcionalidade. Eu me relacionar com meu pai, não na base da funcionalidade, mas da intimidade. E o meu pai não é por obrigação que faz as coisas por mim e nem eu por ele. Quando relacionamentos se estabelecem sem funcionalidade, sem praticidade, e sim com intimidade, aí há possibilidade de haver gratidão. Não há obrigatoriedade nenhuma de Deus, tudo é graça. E Deus não quer estabelecer relacionamentos conosco em que não haja gratidão, que se não houver gratidão, queridos, a nossa fé pode até produzir milagres de cura, mas ela não é a fé que Deus almejou se nós não aprendermos a sermos gratos pela vida, gratos por tudo que temos, porque é graça. Você podia ter nascido em uma outra circunstância, você podia ter vivido numa outra realidade, e o que você tem hoje é graça. Mas esse milagre me chama muita atenção, para que Jesus mostrou que os sinais do reino podem acontecer sem a intermediação da religião. Não precisa de religião. Ele mostrou e deixou patenteado que os sinais do reino aconteceriam sem a intermediação religiosa. Vai apresentar-se ao religioso, porque a lei mandava que assim acontecesse, mas foi no caminho, antes de chegar lá, antes de entrar pelas portas da religião, o milagre já aconteceu. Nem foram ver os sacerdotes. Isso para nós é lindo. Que o religioso não pode se arvorar de querer ser a interface entre Deus e os homens. Não é a religião. É verdade que Jesus frequentava a sinagoga, mas Jesus não precisou da sinagoga para mostrar os sinais do reino de Deus entre os homens. E isso deve baixar a nossa bola institucional. Nós não somos a agência de Deus na terra única. A igreja pode ser uma importante agência do reino de Deus, mas nunca seremos exclusivamente os únicos. Com os recentes escândalos que vêm abalando a comunidade evangélica brasileira, um atrás do outro, eu venho repetindo diversas vezes, eu não sou mais evangélico, não sou mais evangélico.
E uma pessoa me escreveu essa semana um e-mail, e aí o e-mail dele é assim, ó, bem curtinho, ele dizia assim: Pastor Ricardo, então me explique como é que você vai conseguir seguir o evangelho se o senhor não for mais evangélico? E eu respondi para ele assim: exatamente para poder seguir o evangelho é que eu estou precisando me afastar dos evangélicos. Querido, sabe por que eu estou dizendo isso? Para dizer para você o seguinte: tem muita gente que chega para mim e fala: pastor, impõe as mãos na minha cabeça para o senhor, ora por mim. Por quê, meu irmão? Porque sua oração é mais poderosa com Deus. Você acredita mesmo nisso? Você acredita mesmo nisso, que minha oração é mais poderosa com Deus? Você acredita mesmo que eu, homem de Deus, tenho um sopro tão poderoso que eu derrubo uma igreja inteira se eu soprar em cima de vocês? Você acredita mesmo nisso? Acredito, pastor. Pois se você acredita, você não conheceu ainda o evangelho. Porque no evangelho a instituição religiosa é importante, mas ela não é imprescindível para a concretização do reino. O milagre não acontece por causa da intermediação do sacerdote. O milagre acontece na ordem de Jesus. E a ordem de Jesus não precisa necessariamente passar pela instituição religiosa. Estou pregando até contra mim mesmo, contra a igreja. Você não precisa da igreja. Você não precisa da intermediação da igreja católica. Você não precisa do aval do Papa, ou do Ricardo Gondim, ou do apóstolo fulano. Esse é o espírito do evangelho. É que Jesus ia assim, Jesus frequentava a sinagoga, dava oferta dele, ia no sábado, que ele era judeu, todo sábado ele estava lá na sinagoga. Mas o reino de Deus, para se concretizar, não precisou da sinagoga. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu conheço muita gente que diz: minha fé está tão fraca, pastor, o que é? A minha igreja é uma igreja muito ruim. Ou eu não estou conseguindo louvar. O louvor dessa igreja, pastor, eu não estou conseguindo louvar. Peraí, amigo. Adorar e louvar a Deus não é uma coisa que a gente bombeia do louvor da Bethesda para você poder louvar a Deus. Isso é algo que tem que acontecer na sua vida individualmente. São 10 leprosos caminhando por uma estrada e neles se concretiza uma dimensão do reino. E não tem nada a ver com a igreja, porque eles nem chegaram lá. Nem se apresentaram ao sacerdote. É no caminho que a coisa vai acontecer. Terceiro lugar, acontece esse milagre para ficar patenteado que a sensibilidade humana, semelhante à gratidão, tem valor espiritual. Sermos gratos é igual a ter fé. Então, veja, quando a gente demonstra certas e determinadas coisas na Bíblia que a gente nem considera como sinal de fé, Jesus dizia assim: isto é fé. No caso desse rapaz aqui, que veio, foi gratidão. Mas há outras dimensões de fé que são consideradas suficientes para salvar uma vida. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, que tinha uma hemorragia ginecológica e ela perdia sangue, e isso na tradição e nas leis cerimoniais judaicas a tornavam a mulher também excluída da sociedade, porque ela era considerada religiosamente impura por causa da sua menstruação. Esta mulher, quando ouviu falar que Jesus estava ali naquela redondeza, ela disse: se eu tocar na orla do vestido desse homem, eu serei curada. Ora, uma mulher que faz essa declaração, nesta hora que ela disse isso, ela já está com fé. Muita fé. Porque fazer uma declaração dessa é preciso muita fé. Se eu tocar na orla do vestido dele, eu serei curada. Mas na hora em que ela falou isso, ela foi curada? Não. Para ela ser curada, ela precisou sair de casa, ela precisou enfrentar uma multidão, ela precisou ir até onde Jesus estava. Quando Jesus estava de costas e a mão da mulher tocou na orla do vestido de Jesus, a Bíblia diz: naquele instante ela foi curada de todo o seu mal. E aí Jesus diz para ela assim: mulher, a tua fé te salvou. Que fé? Ela tem acreditado que ele podia curar? Não, porque isso ela acreditou em casa e estava doente. O que é fé? Quando a gente fala dessa mulher do fluxo de sangue, fé para essa mulher que tinha um fluxo de sangue é perseverança. É um compromisso de levar adiante aquilo que eu compreendo.
Isso é fé. No caso dos 10 leprosos, fé foi ser grato e dizer muito obrigado. Isso é fé. No caso da mulher do fluxo de sangue, foi traduzir aquilo que ela compreendeu e disse e afirmou num gesto. Mas Tiago diz que fé é quando nós agimos e fazemos alguma coisa. Tiago diz: mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostro a minha com obras. Fé não é simplesmente dizer, não, eu aceito, não, isso para mim é verdade, pastor, maravilha, maravilha, ótimo. Tiago diz: isso não é fé. Fé é quando isso que eu digo me leva a agir, me leva a fazer alguma coisa. Fazer o quê? Cuidar do órfão e da viúva nas suas necessidades. Isto é fé. Então nós temos uma dimensão de fé hoje nas igrejas evangélicas que é muito esotérica. É você sentir um calor. Como foi que você se converteu? Não, eu estava lá no culto, e aí o pastor estava pregando, e aí queimou um negócio aqui dentro de mim, e eu agora sou crente. Eu acho que as palavras podem produzir esse calor, mas isso não é fé. Fé é quando isso se transforma em gratidão, em perseverança. A Bíblia diz assim: é na perseverança que vocês vão salvar a alma de vocês. Isso é fé. Fé é quando algo me acontece e eu me comprometo, e esse compromisso gera uma ação. Eu estava nu e tu foste me dar, foste me vestir. Eu estava com fome, tu foste me dar de comer. Eu estava com sede e tu me deste de beber. Eu estava preso e tu foste me visitar. Mas, Senhor, quando que isso aconteceu? Quando você estava fazendo a um desses pequeninos, a mim você estava fazendo. Entendem que o reino de Deus não é apenas blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Porque de blá 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 o mundo está cheio. O reino de Deus é quando aquilo que a gente sabe, a gente consegue transformar em verdades bonitas, em coisas nobres. E já que hoje eu estou apostando em poesia, tem uma poetisa mineira chamada Adélia Prado, que eu acho ela muito preciosa. Ela tem um texto lindíssimo sobre os jeitos diferentes de amar. Porque o grande propósito do cristianismo que é gerar em nós uma qualidade de vida parecida com a desse leproso, que se mostra com gratidão, com gestos, com doçura. Quando o reino de Deus entra na nossa vida e nos transforma em pessoas parecidas com Jesus. Você quer fé bíblica? Quer viver a fé cristã? Você precisa ser magnânimo, nobre, educado, doce, humilde. Você precisa ser grato. Você precisa ser uma pessoa sem ira, sem raiva, sem ressentimentos. Isso é fé cristã. Não é blá 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 cristão, afetação no púlpito. Para com isso, vai, meu. Eu quero ver gente boa, gente bonita, gente que sabe amar, gente que mostra isso nas atitudes. Para com isso. E a Adélia Prado diz assim, olha que lindo: uma personagem põe-se a lembrar da mãe, que era danada de braba, mas esmerava-se na hora de fazer 2 molhos de cachinhos no cabelo da filha, para que ela fosse bonita para a escola. Meu Deus, quanto jeito que tem de ter amor. É comovente, porque é algo que a gente esquece. Milhões de pequenos gestos são maneiras de amar. Beijos e abraços são provas mais eloquentes, exigem retribuição física, são facilidades do corpo. Porém, há diversas outras demonstrações mais sutis. Mexer no cabelo,
pentear os cabelos tal qual aquela mãe e aquela filha, tal como namorados fazem, tal como tanta gente faz, cafuné, amigas colorindo o cabelo da outra, cortando a franja, puxando o rabo de cavalo, rindo soltas. Quanto jeito que há de amar! Flores colhidas na calçada, flores compradas, flores feitas de papel, desenhadas, entregues em datas nada especiais, com lembrei de você. É este o único e melhor motivo para as azaleias, para as margaridas, para as violetinhas. Quanto jeito que há de amar! Um telefone para saber da saúde, uma oferta de carona, um elogio, um livro emprestado, uma carta respondida, uma mensagem pelo celular, repartir o que se tem, cuidado para não magoar, dizer a verdade quando ela é salutar, e mentir, sim, com carinho, se for para evitar feridas e dores desnecessárias. Quanto jeito que há de amar! Uma foto mantida ao alcance dos olhos, uma lembrança bem guardada, fazer o prato predileto de alguém, botar uma mesa bonita, levar o cachorro para passear, chamar para ver a lua, dar banho em quem não consegue fazê-lo só, ouvir os velhos, ouvir as crianças, ouvir os amigos, ouvir os parentes, ouvir. Quanto jeito que há de amar, orar por alguém, vestir roupa nova para homenagear, trocar curativos, tirar para dançar, não espalhar segredos, puxar o cobertor caído, cobrir, visitar doentes, velar, sugerir cidades, filmes, CDs, brinquedos, brincar. Quantos jeitos que há de amar! E aí a Adélia Prado diz o quê? Que quando a gente acha jeitos de amar, nós estamos tendo fé. Isso que Jesus quis dizer. Isso é fé. Fé não é a gente ficar com a cabeça no céu, borbulhando de verdades e esperando emanações esotéricas. Isso não é fé. Fé é quando a gente conhece coisas a respeito de Deus e aí a gente começa a mostrar isso no mundo, a exalar o perfume de Cristo na vida das outras pessoas. Jesus disse para um samaritano: olha, esse teve fé. Por quê? Porque ele está de joelhos agradecendo. Isso é que eu quero que aconteça na vida dos meus filhos. Uma mulher quebra um vidro de perfume na cabeça de Jesus. Jesus disse: essa teve fé. Por que, Jesus? Porque ela quebrou o perfume e creu que Deus ia dar uma loja do Boticário para ela? Não. Porque ela soube traduzir aquilo que ela sentia em gestos. Isso é fé. Ela soube expressar no mundo aquilo que ela acreditou no coração. Cristianismo é isso, queridos. Cristianismo não é vir para uma igreja, cruzar os braços e dizer: me dá, Deus, me dá, eu quero, eu preciso, me dá, mais, isso não é cristianismo. Isso é paganismo. Isso é a religião de Baal, vestida, travestida de fé cristã. Verdadeiro cristianismo é quando eu digo: Deus, me ajuda a me comportar como se comportou esse mendigo leproso que viu graça e gratidão pela vida e disse: muito obrigado.